Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por essa noite tão abençoada e especial, que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos na sua presença, em sua casa, para adorá-lo, glorificarmos o seu nome e sermos abençoados pelo Senhor neste lugar. Quero convidá-los para nós fazermos a leitura de um texto da palavra de Deus, por favor, no Evangelho escrito por Mateus, Mateus capítulo de número 15, Mateus capítulo de número 15, por favor. Glória a Deus. É muito bom poder retornar aqui, estar com os irmãos por mais uma vez, é uma alegria imensa. Que Deus os abençoe poderosamente. Pastor Diego, muito obrigado pela confiança, pela oportunidade mais uma vez. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre este lugar, que o nome do Senhor continue sendo glorificado aqui a cada dia, que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas de uma forma especial. Toda a igreja, todos os irmãos que aqui servem ao Senhor, que Deus os abençoe poderosamente. Eu estou acompanhado do Vinícius, que é um amigo aqui do estado de São Paulo, ele é ali de Santo André, e sempre que eu estou aqui em São Paulo, quando ele pode, ele me acompanha em alguns compromissos, e hoje ele está aqui conosco também para servir ao Senhor. Deus abençoe, Vinícius, muito obrigado pela companhia. Nós viemos ali de São Mateus, bem pertinho ali, e pegamos essa chuva aí de lá para cá, quase 1h30 de lá para cá, mas graças a Deus conseguimos chegar, e estar aqui com os irmãos é muito bom. Vamos ler o texto? Vamos ler o versículo 28 do capítulo 15, apenas o verso 28, por favor. Se você quiser depois deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos falar sobre o contexto também desse texto aqui que nós vamos ler. Diz assim o verso 28: Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Deus abençoe, poder sentar, muito obrigado. Queridos, eu quero apenas, antes de falar-lhes aqui da palavra do Senhor, do texto que nós lemos, comunicar aos irmãos que lá no final, lá atrás, tem um material nosso lá que, se você se interessar, você pode passar lá e dar uma olhada e abençoar o nosso ministério, nos ajudar a continuar pregando a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus irá recompensá-los poderosamente. Eu tenho algumas Bíblias comigo ali, masculinas, femininas, e além das Bíblias eu tenho alguns livros. Entre eles eu tenho este aqui do pastor Josué Gonçalves, que é uma das maiores autoridades para a família aqui no Brasil. Esse livro, Família Indestrutível, é um livro para a família, para você edificar a sua casa, a sua família sobre a rocha. São princípios, orientações bíblicas para a família. Além dele eu tenho alguns outros também, tenho 2 que são meus. Este aqui, que é sobre oração, este livreto, eu acho que eu trouxe da outra vez. O Caminho da Intimidade, é um chamado ao despertamento para nós orarmos, buscarmos mais ao Senhor, termos uma vida de comunhão e de intimidade com Deus, e o meio pelo qual nós podemos nos aproximar mais de Deus, buscá-lo mais, é através da oração. John Wesley disse que a oração é o oxigênio da alma. Se a gente deixar de orar, a gente morre espiritualmente. Isso é uma verdade. Nós precisamos orar, buscar ao Senhor, e eu trago aqui algumas orientações bíblicas para nós termos uma vida de oração, de busca, de comunhão com o Senhor. Tenho esse outro aqui que é sobre fé. É um pouquinho sobre aquilo que nós vamos falar aqui nessa noite. Ouse Crer vai estar lá atrás também. E além dos livros aqui, para quem gostar, tem um pão de mel lá atrás também, de prestígio e de doce de leite, tá bom? Queridos, nós lemos um texto aqui, e eu quero que você me preste sua atenção por alguns minutos. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero compartilhar esta palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para esta noite, para estes dias que vocês estão aqui apresentando ao Senhor, este ano de 2026, esses dias aqui de comunhão, de plantio, esses dias aonde o Senhor tem direcionado, a sua palavra ao coração da igreja. E eu pedi ao Senhor uma palavra, e Deus trouxe esse texto ao meu coração, e eu quero falar um pouquinho sobre fé esta noite aqui com vocês.
Porque fé é semente, fé é semente. Jesus disse que a nossa fé, ela precisa ser semelhante, não do tamanho, mas como? Semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, mas que quando cresce se torna a maior delas. E Jesus faz esta comparação, porque a fé ela precisa ser assim. Ela, embora comece pequena, ela precisa ser desenvolvida, precisa crescer, como uma semente, que cresce, que nasce, cresce, se desenvolve e produz os frutos. A fé, ela precisa ser firme, por isso, também semelhante ao grão de mostarda, que antes de crescer, primeiro aprofunda as suas raízes. E entre vários exemplos de fé que nós poderíamos falar na Bíblia Sagrada, esse texto aqui é um dos que mais me chama a atenção, pois aqui está registrada uma declaração do próprio Cristo, reconhecendo a grandeza da fé de alguém. É claro que nada deixa Jesus admirado, porque Ele é Deus, mas Jesus se permite, como homem, se ficar admirado com o nível de fé desta mulher. Ele olha para ela e vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo, conforme tu desejas. Esta fé que agrada a Jesus, é uma fé que esta mulher desenvolve, que esta mulher exerce em Cristo, em meio ao momento de aflição que ela está enfrentando, pois o texto nos diz que ela tem uma filha que está, nas suas próprias palavras, horrivelmente ou miseravelmente endemoniada, oprimida por espíritos malignos. Então a luta, a guerra dessa mulher não é uma guerra natural, humana, carnal, não. Essa mulher está guerreando, está lutando contra algo que vai muito além das suas forças, dos seus recursos humanos. É uma guerra espiritual. E esta mulher, inserida nesse contexto, ela não consegue vencer com as suas forças. Sua filha está em uma situação horrível, terrível, e ela vivendo isso dentro de casa, quando sabe que Jesus está ali próximo às regiões de Tiro e de Sidom, ela então vai ao encontro de Jesus, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia mostra que após esse encontro dela com Jesus, esta mulher volta para casa e a sua filha está liberta, a sua filha está sã, a sua filha não está mais naquele estado deplorável, porque o Senhor mudou aquela situação. E o versículo 28 deixa claro que o que fez esta mulher alcançar este milagre, esta vitória, este dia, foi a fé. Foi por causa da sua fé que Jesus reconhece como uma grande fé e diz: por causa desta fé seja feito para contigo conforme tu desejas. Quando nós falamos sobre fé, irmãos, nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre aquilo que é o que nós estamos firmados. Nós estamos falando sobre aquilo que é a base da nossa vida cristã, porque o escritor da Epístola aos Hebreus, quando ele define a fé lá no capítulo 11 do seu livro, ele diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então a fé é um fundamento firme, é o fundamento, é a base sólida, firme, inabalável, na qual nós estamos firmados e estabelecidos, na qual nossa vida cristã precisa estar firmada, para que quando venham as crises, as dificuldades, os problemas, nós possamos resistir, nós possamos suportar. E ele vai além, ele diz que a fé, além de ser o firme fundamento daquilo que se espera, é a prova do que não se vê, porque a fé não trabalha no campo do visível, do natural, do palpável, do humano. A fé trabalha no campo do sobrenatural, do invisível. A fé se move através mesmo daquilo que eu não vejo, mas creio que o Senhor é poderoso, e é isso que agrada ao Senhor, porque no versículo 6 ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé que agrada ao Senhor, essa fé ela é galardoada por aquele que é o autor desta fé, o autor e consumador desta fé. E esta mulher aqui, ela tem esta fé que agrada o Senhor. Isso aqui é interessante porque apenas esta mulher e o centurião de Cafarnaum, em todos os relatos dos evangelhos, são as duas únicas pessoas a quem Jesus vai elogiar a fé, a quem Jesus vai reconhecer como alguém que tem uma grande fé. O centurião de Cafarnaum,
que chega até Jesus dizendo: meu servo está enfermo, à beira da morte, eu preciso que o senhor vá lá em casa comigo. Jesus disse: eu vou. Porém, quando Jesus está caminhando com ele em direção à casa, aquele homem para, olha para Jesus e diz: Senhor, eu sou alguém que tenho pessoas ao meu serviço. Eu sou um homem que eu tenho só servos, soldados, que eu mando e eles vão, que eu digo para eles virem e eles vêm, que o que eu falo eles fazem. Eu tenho 100 soldados que obedecem às minhas ordens. Eu imagino ele dizendo: se eu, como homem, tenho essa autoridade, imagina o Senhor, que é o Filho de Deus. Não precisa o Senhor ir lá em casa não, libera só uma palavra, e eu sei que o meu servo vai ser curado. Aleluia. Quando aquele homem diz isso, Jesus olha para toda aquela multidão e diz: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé, pode ir, porque teu servo está curado. E o outro personagem é esta mulher, que vai evidenciar esta fé em Cristo Jesus, em meio a este momento de aflição e de adversidade que ela está vivendo, porque a fé verdadeira em Cristo, ela é manifesta exatamente em meio às dificuldades, porque fé vai muito além de uma confiança humana, de uma simples certeza ou convicção humana de que as coisas vão dar certo. Não, fé é a convicção, fé é a certeza, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, aos problemas, que o nosso Deus é aquele que está no controle, que o nosso Deus é aquele que tem o melhor para a nossa vida, que o nosso Deus é aquele que, embora eu não esteja entendendo no momento que eu estou passando, mas eu creio que Ele tem o melhor reservado para a minha história. Aleluia. A fé que agrada ao Senhor, a fé que é recompensada pelo Senhor, é a fé que é semelhante a desta mulher aqui. Como é esta fé? Como é que essa fé se manifesta? Como é que essa fé se evidencia? Como é que a fé desta mulher se revela como uma fé que agrada a Jesus? Em primeiro lugar, a fé desta mulher é uma fé que agrada ao Senhor, porque a fé dela é uma fé ativa. A fé desta mulher é uma fé ativa, é uma fé que a move, que faz com que ela saia do lugar, porque o texto diz que quando ela sabe que Jesus está passando, ali nas regiões de Tiro e de Sidom, ela tem todas as razões do mundo, irmãos, para não fazer nada. Ela está em uma situação que a filha está endemoniada em casa, que ela precisa da sua atenção, da sua presença, e aquela mulher poderia ter olhado para aquelas circunstâncias e dito: como uma boa mãe eu já fiz o que eu podia, não resolver a situação, então não tem mais jeito, não tem mais solução. Ela poderia ter se entregado diante daquela circunstância, porém não é isso que acontece. O texto vai dizer que quando essa mulher sabe que Jesus está passando ali, nas regiões de Tiro e de Sidom, ela não pensa duas vezes, ela se levanta e vai ao encontro de Jesus, e sai de onde ela está. Eu não sei como é que ela deixa aquela menina em casa aquele dia, eu não sei como ela faz, mas ela sai daquele ambiente e vai até Jesus gritando, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é que leva essa mulher a se levantar, a sair de casa aquele dia e ir ao encontro de Jesus? É a fé que a move, é a fé que faz ela se levantar, é a fé que faz com que ela saia do lugar onde ela está e vá ao encontro do Senhor, crendo, confiando, acreditando que aquilo que a medicina não podia fazer por ela, que aquilo que ninguém podia resolver, Jesus tinha poder de realizar. Então ela vai até Ele crendo. É a fé que faz ela se levantar, é a fé que faz ela sair do lugar, é a fé que faz ela se movimentar em direção a Cristo, porque a fé verdadeira, a fé que agrada ao Senhor, irmãos, não é uma fé passiva, não é uma fé inerte, imóvel, não é uma fé que fica parada, de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem. Não, a fé verdadeira, ela faz com que eu me levante, a fé verdadeira, ela me movimenta, a fé verdadeira faz com que mesmo em meio às circunstâncias, às adversidades, às circunstâncias negativas, os problemas, as crises, eu me levante confiando no Senhor, sabendo que Deus é poderoso para agir na minha vida. A fé verdadeira é a fé que faz com que eu tenha uma atitude de ir em busca daquele que pode fazer um milagre acontecer na minha vida. Enquanto eu fico parado, de braços cruzados, reclamando da situação, olhando para a circunstância e me lamentando, nada muda. O milagre acontece, Deus age na minha vida. A
A partir do momento que eu me levanto com fé, crendo naquilo que Ele é poderoso para fazer, e ajo através desta fé, e me movimento por esta fé, quando a gente olha para os relatos dos milagres registrados nos evangelhos, nós vamos ver que esta é a regra do ministério de Jesus. Quem precisa, quem necessita, é que tem que se levantar com fé e ir ao encontro do Senhor. A maioria das pessoas que ouviram de Jesus a seguinte expressão: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Foram pessoas que receberam de Jesus o reconhecimento desta fé, porque primeiro a fé fez com que eles se levantassem de onde eles estavam, saíssem daquele lugar e fossem em busca de Jesus. A mulher do fluxo de sangue só foi curada porque pela fé ela resolveu se levantar e disse para ela mesma: eu vou até ele, porque eu sei que se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu vou ficar curada. Aleluia. Queridos, aquele leproso do capítulo 8 de Mateus só foi curado porque no dia que ele ouviu falar de Jesus, ele se encheu de fé e disse: eu não vou ficar nesse leprosário aqui não, eu vou ao encontro de Jesus. Ele se levanta, sai do lugar onde ele está, vai até Cristo. Chegando lá, ele se prostra e diz: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus olha e diz: eu quero. Toca nele, ele fica limpo e sai de lá restaurado. Porque quem se levanta com fé e vai ao encontro de Jesus, recebe aquilo que precisa. Você já leu aquele texto do capítulo 2 de Marcos, que fala daquele paralítico que foi levado até Jesus por 4 amigos? Porém, quando eles chegam diante da casa, a casa está cheia, não tem lugar na porta, não tem lugar no telhado, nas janelas, não dá para entrar. Então aqueles homens, ao invés de desistirem e ir embora, eles tiram o telhado da casa e desce aquele amigo diante de Jesus. Aí o versículo 5 do capítulo 2 de Marcos vai dizer que quando aquele homem é colocado diante de Jesus, o texto diz: e Jesus, vendo-lhes a fé, olhou para o paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. O texto está nos dizendo, irmãos, que o que fez aqueles homens não irem embora porque a casa estava cheia, que o que fez aqueles homens destelharem a casa aquele dia e colocar o amigo diante de Jesus foi a fé. Foi pela fé que eles se moveram, foi pela fé que eles não desistiram, foi a fé que os levou até lá, que fez com que eles rompessem aquele obstáculo, aquela dificuldade. E quando Jesus viu essa fé, Jesus se agradou tanto que Jesus olhou para o paralítico e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Porque a fé verdadeira é a fé que faz com que eu me levante, é a fé que faz com que eu me movimente. Eu estou dizendo isso para você essa noite porque eu sei que eu posso estar falando para alguém aqui que talvez pela circunstância, pelo momento, pela situação que você está vivendo, se fosse pela ótica humana, você tinha todas as razões para nem estar aqui hoje, você tinha todos os motivos do mundo para nem estar nesse culto, porque só Deus sabe como é que está a situação lá na sua casa, só Deus sabe como é que está o problema que você está vivendo, só Deus sabe como é que está aquela crise que você está enfrentando. Mas o que fez você se levantar, sair de casa nessa noite chuvosa, vir até aqui, a casa do Senhor, foi a fé que te trouxe, a fé que te moveu, a fé que fez você chegar neste lugar. E é esta fé que será recompensada pelo Senhor e fará com que você alcance aquilo que você precisa da parte de Deus neste lugar. Aleluia! Porque a fé que agrada ao Senhor é esta fé que me movimenta. Essa fé que me move é uma fé ativa, não é uma fé parada, não é uma fé passiva, inerte. A fé desta mulher é uma fé que agrada a Jesus, porque é a fé que faz com que ela se levante, saia de casa e vá ao encontro do Senhor, crendo naquilo que Ele podia fazer na vida dela. Em segundo lugar, a fé desta mulher é uma fé que agrada a Jesus, porque a fé dela é uma fé perseverante, é uma fé persistente. A fé verdadeira, ela é uma fé perseverante. A fé que agrada ao Senhor é uma fé persistente. Essa mulher chega diante de Jesus, clamando, dizendo para Jesus que a sua filha está horrivelmente endemoniada. Porém o texto vai dizer que quando ela chega diante de Jesus, Mateus diz: porém o Senhor não lhe respondeu palavra. O texto diz que no versículo 23, que Jesus calado está e calado ele continua, que Jesus nem sequer para dar atenção para aquela mulher. Ela vem gritando, ela chega diante de Jesus, e Jesus andando estava e andando ele continua. Ele vira as costas para aquela mulher, não lhe dá atenção, não lhe dirige palavra nenhuma, ao ponto de que os discípulos entendem ou prejulgam que o silêncio de Jesus é desprezo a ela.
E eles chegam diante de Jesus e diz: mestre, parece que ela não entendeu que o Senhor não quer atendê-la. Parece que ela não entendeu que o Senhor não vai fazer o que ela precisa. Despede ela, porque ela vem gritando atrás de nós. Então os discípulos estão nos fazendo entender, irmãos, que Jesus está calado, que Jesus virou as costas para ela, que Jesus não deu atenção, mas ela não foi embora. Mas ela não desistiu. Os discípulos estão dizendo que Jesus continuou caminhando, mas ela vem gritando atrás, ela vem insistindo, clamando, implorando, porque a fé dela é uma fé persistente, é uma fé perseverante, é uma fé que não desiste porque Jesus estava calado, porque Jesus não parou para atendê-la. E às vezes esse é o nosso problema. A gente ora agora, e se a resposta não vem daqui a pouco, a gente quer desistir. A gente pede aqui, e se o milagre não acontece de imediato, a gente quer abrir mão da fé, a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar, a gente pensa que o Senhor nos esqueceu, que Deus não está nos vendo, que o Senhor não está nos ouvindo, porque a gente é imediatista demais, porque a gente quer as coisas na nossa hora, do nosso jeito, no nosso tempo, porque a gente vive inserido em um contexto que tudo é instantâneo, tudo é com um toque, é com um clique, tudo é de imediato, e a gente quer que o Senhor se adeque a isso, e quando as coisas não acontecem nesse tempo, muita gente desanima, muita gente para na caminhada, mas a fé verdadeira é a fé que me leva a continuar insistindo, perseverando, clamando, buscando, mesmo quando Deus está em silêncio, mesmo quando a resposta não vem de imediato, porque a nossa fé, ela é colocada à prova, não é quando tudo vai bem, não é quando Deus está nos respondendo. A nossa fé é colocada à prova naquele dia que a gente ora e parece que o céu está de bronze, naquele dia que a gente chora, a gente geme, a gente implora e parece que Deus não está nos ouvindo. É nessa hora que muita gente desiste, mas a fé verdadeira me leva a continuar insistindo, sabendo que na hora certa, no tempo certo, o Senhor irá me ouvir e irá me responder. Aleluia! Louvado seja Deus! A fé que agrada ao Senhor é uma fé perseverante, é uma fé persistente, é uma fé insistente. Para os discípulos, o silêncio de Jesus é desprezo àquela mulher. Só que na verdade o silêncio de Jesus é um teste para a fé dela, para ver se ela vai desistir porque ele está calado, ou se ela vai continuar insistindo mesmo ele estando em silêncio. O que fez Bartimeu receber um milagre aquele dia foi porque a Bíblia diz que quando ele começou a gritar, a multidão olhou para ele e disse assim: fica quieto, rapaz, você é cego, você é mendigo, você é um miserável, tem gente mais importante do que você aí para Jesus atender. Para com esse negócio, esquece isso, Jesus não vai te ouvir. Só que a Bíblia diz que ao invés de Bartimeu parar, porque a multidão estava mandando ele desistir, o texto diz que quanto mais mandavam ele se calar, mais alto ele gritava. Quanto mais mandavam ele parar, mais ele insistia, mais ele perseverava. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, Bartimeu estava dizendo: o meu negócio não é com vocês, o meu negócio é com Jesus. Enquanto ele não fala nada, eu vou continuar aqui clamando, eu vou continuar aqui insistindo, porque eu quero ouvir o que ele tem para me dizer. Às vezes nosso problema é que a gente dá muito ouvidos para as vozes que estão ao nosso redor, para a multidão que olha para nós e diz: não vai dar certo, não vai acontecer, você está sonhando alto demais, é impossível isso se tornar realidade. E quando a gente começa a dar ouvido a essas vozes, a gente desanima, a nossa fé esmorece. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para lhe dizer que o segredo da vitória é continuar perseverando, é alimentar a sua fé com a esperança de que o Senhor está te ouvindo e na hora certa ele agirá ao seu favor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vitória, milagre, bênção de Deus é para quem persevera, é para quem não desiste, é para quem insiste. Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele fala sobre a oração. Eu amo aquele texto, e ele diz no versículo 7 e 8: pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á.
Jesus está ensinando persistência, perseverança, constância. Tudo que Jesus fala ali está no presente contínuo. Tudo que Jesus fala é ato de continuidade. Pedir, bater e buscar. Jesus está me ensinando que não é porque eu pedi hoje e não recebi que eu tenho que parar de pedir. Não é porque eu bati hoje e a porta não abriu que eu tenho que parar de bater. Não é porque eu busquei hoje e não alcancei que eu tenho que parar de buscar. Pelo contrário, a minha vitória está na minha perseverança. Quando eu persevero batendo, quando eu persevero insistindo, quando eu persevero buscando, pedindo, aí ele dá uma garantia: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Aleluia. Quando a gente é persistente, a nossa fé é recompensada pelo Senhor. A fé desta mulher é uma fé que agrada a Jesus, porque mesmo com Jesus calado, mesmo com Jesus em silêncio, ela continua insistindo. Eu sei que não é fácil suportar o silêncio de Deus. Eu sei que o que a gente mais quer é orar e ouvir Deus nos respondendo de imediato. Porém, quando nós entendemos que o Senhor tem o tempo certo de fazer as coisas acontecerem na nossa vida, a gente descansa nele, sabendo que ele está no controle e que na hora certa, no tempo dele, ele fará o melhor para a nossa vida. Não desista, não desanime, não se entregue. O Senhor pode estar em silêncio, mas ele não perdeu o controle. Ele está trabalhando ao seu favor e na hora certa o milagre chegará na sua vida. Aleluia. Em terceiro lugar, para nós já caminharmos para o final, a fé desta mulher se revela como uma grande fé, como uma fé que agrada a Jesus, como uma fé verdadeira, porque a fé desta mulher é uma fé que se manifesta através da adoração, mesmo em meio à dificuldade, à crise, ao problema que ela está enfrentando. Porque o texto diz que Jesus está calado, continua caminhando, os discípulos chegam e diz: mestre, despede ela porque ela vem gritando atrás de nós. Aí enquanto Jesus está conversando com os discípulos e dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel, enquanto Jesus está conversando com os discípulos aqui, Mateus faz questão de dizer que essa mulher sai de lá, de onde ela está, e vem até Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, Mateus diz, está escrito, Mateus faz questão de dizer, no verso 25, que ela veio e o adorou, ela se prostrou, se lançou ao chão e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, essa mulher, em meio a tudo que ela está vivendo, ela ainda tem a capacidade de se prostrar e adorar a Jesus em meio a tudo que ela está enfrentando. O que eu acho lindo desse texto é isso, porque se o texto nos dissesse que essa mulher se prostrou e adorou Jesus depois que Jesus olhou para ela e disse: seja feito contigo como tu queres, era uma coisa. Depois que a filha dela ficou sã, coisa, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que essa mulher está prostrada, adorando a Jesus com a filha endemoniada em casa ainda. O texto está dizendo que essa mulher está prostrada aos pés de Jesus, o adorando, com Jesus em silêncio, sem Jesus ter falado nada, sem ter nenhuma garantia de que Jesus ia fazer o que ela precisava. Ela está prostrada, adorando Jesus, com os discípulos olhando para ela de cara feia, querendo que ela fosse embora, mas mesmo assim o texto diz que ela está prostrada, adorando ao Senhor. Aleluia, porque a fé verdadeira, ela nos leva a adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. A fé verdadeira é aquela que nos leva a adorar ao Senhor, independente do momento que nós estamos vivendo. Uma coisa é adorar quando tudo vai bem, uma coisa é adorar quando as portas estão abertas, quando a saúde está 100%, quando tem dinheiro no bolso, quando está tudo em paz dentro de casa. Outra coisa completamente diferente, e só a fé nos leva a esse nível de conseguir adorar ao Senhor quando as coisas vão mal, quando a porta está fechada, quando a saúde vai embora, quando está faltando recurso, quando em casa está uma guerra terrível. É só a fé que nos leva, mesmo em meio a esses momentos, a adorar ao Senhor, acreditando naquilo que Ele é poderoso para fazer, crendo que Ele é poderoso para mudar o cenário. É o que Abacuque fez, quando ele olhou para todas as circunstâncias, ele teve a capacidade de bater no peito e dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja gado, ele vai dizer: todavia
todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo: a minha fé não está condicionada a nada disso, a minha fé não está condicionada a nenhuma dessas circunstâncias, a minha fé não depende que tudo vá bem, independente de qualquer circunstância. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. É o Paulo e o Silas, irmãos, que estão feridos, estão machucados, estão presos no cárcere interior, na prisão mais profunda, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas estão orando e cantando hinos de louvores a Deus, estão adorando a Deus em meio à dor, em meio à aflição, em meio à adversidade. E quando eles têm a capacidade de adorar ao Senhor em meio a tudo aquilo que eles estão vivendo, a Bíblia diz que de repente Deus mandou um terremoto do céu, abalou o cárcere, abriu as portas e eles saíram glorificando o nome do Senhor. Porque a fé verdadeira, ela se manifesta em meio à dor, em meio às dificuldades, através da adoração. Fé verdadeira nos leva a adorar ao Senhor, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades que nós enfrentamos. É o Jó que perde tudo, é o Jó que os mensageiros fazem fila na porta da casa dele para trazer as más notícias, e o último mensageiro que entra, olha para ele e diz assim: Jó, teus 10 filhos estavam todos reunidos na casa do mais velho, soprou um vento lá, derrubou a casa, matou todos os 10, só sobrou eu para trazer a notícia. Jó escuta tudo aquilo. Eu imagino o diabo olhando, dizendo assim: Jó vai reclamar, vai murmurar, vai blasfemar contra Deus. Porém a Bíblia diz que depois que Jó, já tendo perdido tudo, perdeu as juntas de boi, perdeu os camelos, perdeu as jumentas, perdeu tudo que ele tinha, perdeu as ovelhas, e a Bíblia diz que agora os filhos, e Jó, diante daquela situação, quando ele escuta aquilo, o texto diz que Jó raspa a sua cabeça, rasga as suas vestes, se veste de pano de saco, deita no chão, começa a rolar na cinza, e em meio àquela angústia, em meio àquela dor, Jó, quando abre a boca, não é para murmurar, não é para reclamar, não é para blasfemar contra o céu. Jó olha para o céu e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus me tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É a fé verdadeira que nos leva a ter a capacidade de adorar ao Senhor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à crise, mesmo em meio aos problemas. A filha está endemoniada em casa, mas esta mulher tem a capacidade de se prostrar e adorar a Jesus. O que o inimigo quer é que você murmure, é que você reclame, é que você olhe para esse problema e pense que não tem saída, e pense que o Senhor te abandonou. Mas o Senhor está dizendo para você: o segredo é me adorar, o segredo é continuar louvando o meu nome, porque eu sou poderoso para agir ao seu favor. Aleluias. Dificuldades virão no decorrer deste ano na sua vida, mas o segredo é, mesmo em meio a elas, não perder a fé, continuar adorando ao Senhor, entendendo que Ele está no controle. Quando essa mulher se prostra e adora, eu concluo aqui, para nós orarmos. O texto diz que Jesus para, olha para ela, e o que Jesus diz para esta mulher é o último teste da fé dela. Jesus olha para ela e diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Até agora Jesus não tinha falado nada. Quando Jesus fala, ele começa dizendo que não era bom fazer aquilo que ela estava pedindo. Porém, o que Jesus estava dizendo não é que não iria fazer o que ela estava pedindo. Jesus apenas está fazendo essa mulher entender que existia, estabelecido pelo Pai, um grau de prioridade. Existia, estabelecido pelo Pai, um grupo que era prioritário, que deveria ser atendido primeiro, que eram os judeus. E Jesus está dizendo que eles que são os filhos, não era bom ele pegar aquilo que era dos filhos e dar aos cachorrinhos. E embora Jesus use esse termo, não é um termo pejorativo, é um termo referindo-se a animal doméstico, e aquela mulher entende. Por isso a resposta dela é: sim, Senhor, mas eu sei que os cachorrinhos também comem debaixo da mesa dos seus senhores as migalhas que caem. Então Jesus não está dizendo que não vai fazer. Jesus apenas está dizendo para ela que primeiro deveriam ser os judeus, e que ele não pode
quebrar esta regra, este princípio estabelecido pelo Pai. Mas João disse algo lindo no seu evangelho. João disse que ele veio porque era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu, ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Queridos, quando essa mulher ouve isso de Jesus, ela olha para Jesus e diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Queridos, essa mulher está em um nível de fé tão alto, tão grande, que ela vai compreender o que é a graça. E quando ela compreende isso, Jesus se agrada da fé dela. Por quê? Porque Jesus está dizendo para ela: não é bom pegar o pão dos filhos. E ela diz: sim, Senhor, eu sei que eu não sou filha, eu sei que eu não sou digna, eu sei que eu não sou merecedora, eu sei que eu não sou filha mesmo não, mas eu sei que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu sei que embora eu não seja digna, embora eu não seja filha, tua misericórdia é tão grande, teu amor é tão grande, que mesmo eu não sendo digna, o Senhor pode fazer aquilo que eu preciso, não porque eu mereço, mas pelo teu amor, pela tua misericórdia por mim. O que essa mulher está dizendo: assim como um pai de família ama muito mais os seus filhos, mas não deixa os seus animais domésticos morrer de fome, eu sei que embora eu não seja filha, o Senhor também pode me dar aquilo que eu preciso por amor e por misericórdia, porque isso é graça. Graça é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos, mas precisamos, é o favor imerecido. E como é que a graça é acessada? Como é que a graça é desfrutada? Pela fé. Paulo disse em Efésios 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé. Então é a fé que me leva a acessar a graça, a entender a graça, a desfrutar da graça. Quando Jesus viu que a fé desta mulher fez ela compreender que ela não era digna, que ela não era merecedora, mas que ele por amor podia fazer o que ela precisava, ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo conforme tu desejas. A gente está aqui não é porque a gente é bom, não é porque a gente é merecedor, não é porque a gente é autossuficiente, é porque a graça nos alcançou, é porque pela misericórdia dele nós fomos atraídos, o amor dele nos alcançou e nos deu aquilo que nós não merecíamos, e agora nós somos filhos de Deus, aleluia. Pela fé nós tivemos acesso a esta graça, e eu vim aqui essa noite dizer para você que a graça que te alcançou vai alcançar a tua casa também, vai alcançar os teus também. Esta graça será manifesta na tua vida e vai continuar te sustentando dia após dia na presença do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus olha para esta mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Esta grande fé aqui não é no sentido quantitativo, esta grande fé aqui é de qualidade, é de uma fé eficaz, é de uma fé que gera resultado, é de uma fé que agrada ao Senhor. Por isso ele diz: grande é a tua fé, filha, porque só a fé para fazer você sair de casa e deixar a tua filha endemoniada lá do jeito que ela estava. Só a fé para te fazer continuar insistindo mesmo quando eu fiquei calado em silêncio. Só a fé para te levar a me adorar, mesmo sem ter nenhuma garantia de que eu ia fazer o que você precisava. Só a fé para te fazer compreender que você não é merecedora, mas que pelo meu amor, pela minha misericórdia, eu posso fazer aquilo que você precisa. Como a sua fé me agradou tanto, pode ir para casa porque tua filha está sã. Pode ir para casa porque tua filha está liberta. Seja feito como tu queres. Aí o que é mais lindo é que o texto diz que naquela mesma hora, no mesmo instante, a filha dela ficou sã. Jesus liberou a palavra aqui, e a palavra que foi liberada por Jesus aqui, fez o efeito lá onde aquela mulher precisava. A palavra que foi liberada por Jesus aqui, chegou lá na casa dela, e a filha dela foi liberta. E Marcos diz no capítulo 7, no versículo 30, que quando aquela mulher chegou em casa, a filha dela estava sentada na cama, em perfeito juízo, porque o espírito maligno já tinha batido e retirado.
pelo poder da fé esta noite aqui, enquanto você está aqui semeando fé, enquanto você está aqui depositando a sua fé no Senhor, clamando ao Senhor, Ele é poderoso para liberar uma palavra, Ele é poderoso para fazer aquilo que você precisa, Ele é poderoso para, enquanto você está aqui, trabalhar lá aonde você precisa, e quando você chegar diante daquela situação, ela pode estar mudada, porque o Senhor está agindo, está liberando uma palavra, e milagres estão acontecendo, porque quem planta fé, queridos, colhe milagre, colhe o sobrenatural de Deus. Enquanto você está semeando fé aqui esta noite, tem resposta de Deus chegando para a sua vida neste lugar. Você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos para o céu esta noite e orar ao Senhor. Eu quero que você fale com Deus aí onde você está. Eu quero que você apresente os seus propósitos, os seus pedidos. Eu quero que você apresente sua casa, sua família. Eu quero te convidar a orar nesta noite. Ore com fé, ore crendo, exerça a fé nesta noite, porque enquanto você está aqui semeando a fé, o Senhor está trabalhando, o mundo espiritual está se movendo, Deus está agindo e milagres estão acontecendo. Pai, pelo poder da fé, trabalha em favor dos teus filhos, confirma a tua palavra esta noite, com sinais, com resposta, com milagres. Ó Deus, em nome de Jesus, vai aonde eu não posso ir, faz o que eu não posso fazer, entra onde eu não posso entrar. Ó Pai, em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra que não volta vazia, faz milagres, dá vitória, abre portas, que os teus filhos possam colher, ó Pai, aquilo que eles estão plantando aqui esses dias, com fé, crendo naquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Nós oramos crendo, nós oramos confiando, nós oramos tomando posse, ó Pai, porque a tua palavra diz que aquilo que é ligado aqui na terra, será ligado no céu. Nós oramos em concordância com a tua igreja, confiando naquilo que o Senhor é poderoso para realizar. Libera uma palavra sobre a vida desta irmã, deste irmão, e faz com que a fé dos teus filhos, Senhor, seja recompensada e seja acrescentada a cada dia. Se alguém chegou aqui, Senhor, precisando receber de ti força, precisando que o Senhor aumente a sua fé, faça isso nesta noite, ó Deus. Fortaleça os teus filhos, dá vitória para a tua igreja, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nesta hora e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode glorificar a Deus, porque Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, sejam dados ao nosso Deus. Aleluia. Pastor Diego, Deus abençoe.